Bem, agora que chegamos ao final das explicações sobre os símbolos do Espírito Santo, é mais evidente de que ele é real. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é real. Não precisamos ver para crer na sua presença e no seu poder. Durante essa semana que o Senhor colocou no meu coração para falar sobre o Espírito Santo, eu tive algumas experiências com o Espírito Santo. Então isso prova que não é imaginação, não é algo utópico, mas é real. E o Espírito Santo, ele pensa, o Espírito Santo sente e o Espírito Santo tem poder de decisão. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, fala assim: o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Isso é prova que o Espírito Santo pensa. Ele é um ser pensante, ele é uma pessoa. Só que ele é espiritual, a gente não consegue vê-lo nem tocá-lo, mas podemos sentir. Assim como o ar que respiramos, assim como o vento. Nós não vemos o vento, mas sentimos o vento. Assim é o Espírito Santo, ele é como o vento. E aqui fala em 1 Coríntios 2:10 que ele investiga até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe, ele conhece as profundezas de Deus. Ele é um ser que sente, porque em Efésios 4:30 nos fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui entra novamente o selo, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Não entristeçais. Como é que a gente entristece algo que não existe? Uma força cósmica. Não tem, ele não é um ser pensante. Ele não tem personalidade, a força é um poder, não tem personalidade. Só vai ter personalidade quem é uma pessoa, quem é real. E aqui o apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E em 1 Coríntios 12:11, prova que o Espírito Santo tem poder de escolha. Quando o apóstolo Paulo fala assim: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja, conforme quer. Ele é um ser que pensa, ele é um ser que sente, e é um ser que tem escolha, que tem poder de escolha, né? Que tem poder de decisão. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais, que a um o Espírito distribuiu dom de cura, a outro palavras de sabedoria, e assim foi distribuindo dons à igreja, dons espirituais. Porque a obra de Deus é feita com armaduras espirituais, a obra de Deus é feita com poder espiritual, não é com as nossas mãos, não é com a nossa força. Se fosse com o nosso intelecto, do ser humano, se fosse com a força do ser humano, o cristianismo já tinha teria sido banido. Desde lá de Roma, quando os romanos perseguiam os cristãos, quando mataram os cristãos, quando jogavam eles na arena para serem devorados por leões, ali já haveria matado o cristianismo. Mas o cristianismo não é uma religião, mas é poder de Deus. É o Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo é quem controla, o Espírito Santo é quem dirige a igreja. E é por isso que quanto mais bate, quanto mais o inimigo da nossa alma nos persegue, mais a gente cresce. Mas a gente cresce, porque é o Espírito Santo que distribui dons, é o Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá autoridade para falar da palavra de Deus. E ele é o ser pensante, que ele fala que distribui os dons conforme cada um, individualmente a cada um, conforme deseja.
Essa semana eu tive várias experiências com o Espírito Santo, mas uma que sempre me marca, que volta e meia eu estou tendo a experiência com ele, é quando eu estou em oração. Muitas vezes eu entro no meu quarto para orar e coloco no meu coração, eu vou orar por isso, isso e aquilo. E quando chega no momento da oração, as minhas palavras mudam, meus pensamentos mudam instantaneamente, automaticamente, para orar por outra coisa que não estava nos meus planos orar. Aí eu vejo que ali é o Espírito Santo me levando em oração para orar por uma nação ou por alguma causa que eu não estava preparada, né, me preparando para fazer aquela oração. O Espírito Santo muda a minha maneira de orar, muda o meu script, né? E eu fico maravilhada com isso. Várias vezes já aconteceu isso comigo, de eu ir orar por algo e o Espírito Santo mudar minhas palavras e orar por outra coisa totalmente diferente. E é assim que Deus faz. Ele é real. Pode ter a certeza, se você clamar, se você buscar o poder de Deus, ele virá através do seu Espírito e vai te liberar poder, vai te liberar unção em nome de Jesus. Graça e paz para todos.